Então, a aula é mais ou menos o que eu falei para vocês. E eu espero que no final a gente possa discutir. Nós estamos num momento da mecânica quântica bastante interessante. Não que a mecânica quântica, que a tecnologia quântica, já não esteja aí para todo mundo usar. Tudo que está naquele quadro ali que eu tirei da internet, e obviamente tem da onde eu tirei ali, mas não dá nem para ler, mas eu pus ali, tá vendo? Então ninguém pode me mandar para o inferno. Componentes eletrônicos, técnicas de ressonância, desenho de moléculas, tudo isso usa mecânica quântica, gente. Aliás, o mundo é quântico, só que a gente não enxerga muito bem. Mas o pessoal já entendeu e já botou em tudo. Tudo que você está vendo ali, GPS, relógio atômico, que tem um ali, né, no nosso porão, para você olhar, nos nossos laboratórios, não é porão. Tudo, o laser, é totalmente quântico. Tá certo? Só que é uma quântica, como eu diria eu na linguagem mais assim popular, behind the scenes, atrás das cenas, nos bastidores. Porque quando você liga o seu celular, não aparece ali quantum. Mas lá os transistores estão observando os fenômenos quânticos para acontecer. Tudo está acontecendo ali na eletrônica, tudo está acontecendo nos semicondutores, tudo está acontecendo até na tela que você vê as coisas acontecendo ali, tem fenômenos quânticos. Mas não são tão diretos. Então a gente fala, é nos bastidores, não é? E a expressão em inglesa disso é atrás das cenas. Não é isso? Mas a gente foi entendendo tanto, a gente que eu digo, não é só nós aqui do Instituto, né? Mundo, né? Foi entendendo tanto que eles falaram, olha, há maneiras da gente pegar e, de fato, usar as propriedades intrínsecas, não aquelas que estão atrás das cenas, que estão embutidas lá dentro que eu não enxergo, mas as evidências quânticas, de fato, para avançar a tecnologia. Tá certo? E existe uma série de propriedades que são interessantes e que elas podem ser usadas como sensores. Hoje teve uma aula do Tino, professor Tino, da Itália, está aqui, para fazer um relógio com átomos preciso, que mede gravidade, pode ser um sensor de águas profundas, de petróleo e tudo isso. Comunicação, o pessoal entendeu que pode preparar os fótons, ou a luz, com certas propriedades que são quânticas, né? E aí fazer uma comunicação muito melhor. E o computador quântico, obviamente, que ele usa no seu processamento as propriedades quânticas realmente de forma marcante. Ali não dá para ela estar escondida. Ela é o bit. Ela é da onde eu armazeno a informação. Então, é um momento bacana. Que nós chegamos ao ponto que a gente domina o átomo, domina íons, domina spin. Então, a gente pode, de alguma maneira, usar aquelas propriedades que a gente aprende, que em geral estão escondidas dentro de alguma coisa, diretamente para as tecnologias. Então é um momento legal. Para nós, físico, é ganhar o Oscar. Porque vai ter emprego. Se essa tecnologia pega, eles vão atrás de quem? De pessoas, não só físicos, mas de pessoas que têm conhecimento para levar adiante aquela tecnologia. Tá certo? Você não contrata um marceneiro que não entende de madeira. Contrata, Cláudio? Você não contrata um serralheiro que não entende de aço. Contrata? O cara vai fazer seu portão, vai cair. Então os caras vão contratar quem para desenvolver realmente a produção de dispositivos quânticos? Quem sabe pensar um pouco quântico. Tá certo? Porque a coisa não para, né? Não pensa que assim que eles fizerem o primeiro computador robusto, para ali. Não. Aí o cara vai querer fazer outro, e mais outro. E a quântica permite, porque a quântica ela traz fenômenos que são realmente maravilhosos, né, Celso? Muito bem. Então, baseado nisso, eu vou dar minha aula. E é o momento, e a gente está celebrando, né, o Nobel, tudo isso vai em cima disso, porque é o momento. Daqui a pouco, quem sabe, não vai ser esse momento.
né? Como é o momento agora da inteligência artificial, da quântica, daqui a pouco pode ser outro. Mas eu acredito que nas próximas 3 décadas, quem se preparar bem vai estar pronto para... E os países estão tão... Isso é motivo de guerra, né? China de um lado, Estados Unidos do outro, protegendo a tecnologia. Hoje em dia, os caras estão mais preocupados com a segurança das pesquisas do que da pesquisa. Eu tenho um laboratório nos Estados Unidos agora, mas eu sou daqui. Eu fui lá porque me chamaram lá, montar filial com a gente mesmo. Periodicamente recebe visita de pessoas que você nem sabe de onde que é. Ele vem, olha, faz umas meia dúzia de perguntas, tira foto, papapá, vai embora. E isso vai ser implantado aqui. Não pensa que nós vamos ficar fora da segurança em pesquisa. É um conceito novo. Não é aquela segurança biológica, não é nada disso, viu, Cristina? É a segurança em pesquisa. É o que eu devo proteger do conhecimento que é gerado dentro da minha casa. Isso é uma coisa, uma realidade. Né? E que ainda não chegou para nós aqui, né? Nós estamos bem soltos, mas vai chegar porque basta a gente ter algo relevante. E todo mundo sabe que a coisa pega, porque imagine, né, a computação já é o cão, inteligência artificial é outro. A hora que vier algo que realmente é muito mais poderoso, a coisa, ninguém vai querer perder a oportunidade. Então, o momento é esse. E vocês, alunos de engenharia principalmente, têm que aprender os conceitos. Entendeu? Porque pode ser que nova eletrônica, novo processador, novo tudo, não vai ser baseado só nas coisas que você tem. Eu acho que a gente nunca vai abandonar a eletrônica convencional, mas vai ser híbrida. Você vai ter que entrar com outros conceitos. Olha, inclusive eu sei que na engenharia já tem uma iniciativa para ter um curso de engenharia com conceitos quânticos. Mas o que você tem que entender é a intuição. Não adianta você ir lá e aprender a álgebra de matrizes. Não é isso que é o engenheiro que o cara vai querer. O cara vai querer um engenheiro que entenda o que ele está mexendo. Tá certo? Muito bem. Como que a gente faz tudo isso? Claro que o mundo onde a mecânica quântica se revela muito é o mundo microscópico. Então a gente passa o tempo todo olhando o macro e tentando entender o micro, tá certo? E é assim que a ciência evoluiu. Então, eu tenho que entender o átomo para depois entender o que ele pode fazer, como ele pode ser arranjado, como ele pode ser manipulado. Então, isso é o que a gente faz toda hora. E, indo diretamente no conceito da quântica, que eu acho que é o conceito que eu quero dar, a gente tem na mecânica quântica, ou na física em geral, na natureza em geral, nós temos 2 categorias de conceitos que são extremamente importantes para a gente entender a quântica. Um é o conceito de partícula. E isso eu acho que você já sabe o que é, né? Não, o conceito de partícula, uma massa que anda, vai para lá, para cá, não é? Esse é um conceito. É algo que eu posso falar de centro de massa, eu posso falar de momento, eu posso falar de energia, posso falar de um monte de coisa. Trajetória, essa partícula. E o outro conceito que é importante para a gente é o de ondas. Né? A onda já é diferente. Não é igual uma partícula. Né? Quem toca instrumento musical de corda ou de sopro sabe que não é a mesma coisa. Não é? Quando eu estou tocando o trombete lá, eu estou criando ondas que ocupam uma determinada cavidade e que saem para fora, vaza com o som que está do instrumento. Então, ondas acústicas é diferente, não é? Partícula também é diferente. A gente aprende muito partícula. Quando eu tenho partícula, eu normalmente falo de uma massa. A gente gasta aqui 2 anos ensinando vocês partícula. É partícula de grande massa, é partícula que tem braço, partícula que não tem, como lidar com, não é isso? Como lidar com um peão, como lidar com uma roda, como lidar com uma bola, como lidar com um ponto de massa. Isso é o que a gente faz.
Quando eu tenho partícula, pessoal, eu tenho que pensar nos seguintes conceitos. Massa, energia. Energia, normalmente nós vamos falar muito de coisa que está livre. Então a energia que vocês conhecem é a energia devido ao movimento, não é? É a energia cinética, meio de mv². Mas eu tenho que lembrar da energia potencial, que é aquela que é amigável à energia cinética, porque ela pode guardar potencial e dar de volta, não é isso? Então a gente passa anos ensinando vocês o lado de lá. E quando a gente fala em partícula, tem que falar em energia e momento. E quando a gente fala em energia e momento, nós ensinamos vocês as leis básicas que tem, lei de Newton. Aí a gente evolui um pouco mais, vai para a mecânica clássica formulada de outra maneira. Isso é o domínio não quântico. E o que a gente ensina para vocês os anos todos? Dado que eu tenho uma partícula e que tem alguém no mundo, no universo, agindo sobre ela, o que acontece? E o que acontece é uma trajetória, né? A partícula sai, consegue andar, e se eu souber a trajetória como função do tempo, aonde ela está em cada instante, eu sei a história dela. Eu sei tirar quem movimentou, aonde atuou, não é? Lembra? A gente calcula a velocidade, calcula a aceleração, calcula tudo. Então, o domínio de partículas, energia e momento. Certo? E o de ondas? O de ondas, diferente. Quando eu falo em onda para vocês, a primeira coisa que você pergunta é qual a frequência? Aí em seguida você fala, e o comprimento de onda, porque eu quero saber a velocidade. E tem uma coisa com onda que é essencial para a gente entender a quântica. A partícula tem aqui, e com os conceitos clássicos, se eu solto ela, ela vai descobrir que aquela parede existe só depois de um certo tempo. Ela vai chegar lá. Agora, se eu falar que eu tenho uma onda nesse espaço, ele tem que saber o seu domínio. Tá certo? Isso é extremamente relevante. Que para caracterizar uma onda, eu preciso frequência e comprimento de onda. E a gente sabe que... Eu botei ômega ali, mas normalmente a gente também usa a frequência F ou Ni, que uma e a outra são um fator de 2π. E a gente gosta de definir ômega porque ele é ângulo. Então é fácil de representar com funções matemáticas, que são as funções trigonométricas, né? Não tem função trigonométrica de uma frequência que não seja angular. E a frequência vezes o tempo aí dá o quanto de ângulo roda, que na verdade é quanto oscila. Tudo bem? Muito bem. Extremamente entender que a onda, enquanto a partícula em cada instante está numa trajetória, está num ponto, normalmente quando eu estabeleço uma onda, em linhas gerais, claro que eu posso jogar uma onda que ela vai se propagar, voltar, mas em geral, quando eu estabeleço uma onda que vai ficar ali num espaço, ela depende desse espaço. Então, botar uma onda numa caixa e botar uma partícula numa caixa é diferente. Se eu botar uma partícula numa caixa, ela bate na parede, bate na parede. Se eu botar uma onda na caixa, não. Se eu botar uma partícula na caixa, não depende da velocidade, ela bate lá mais rápido, bate lá, bate lá. Se eu botar uma onda com frequência maior na caixa, não. Ela tem que entender as condições de contorno, que é o potencial, e tem que se ajustar ali dentro. Certo? Bom, se a gente sabe isso, vamos começar a mostrar algumas coisas de partícula. Né? Eu sei que vocês sabem tudo de partícula, mas eu vou fazer algumas demonstrações de partícula. Partícula tem de todo tipo. Eu podia fazer aqui movimento inclinado, partícula... Esse aqui é um moto contínuo que o Sebastião inventou. Ele está quase funcionando. Né, Sebastião? Às vezes funciona, mas ele está aperfeiçoando. Mas o moto contínuo do Sebastião só dá pelo menos 2 pulos aqui. Não para nunca. Sebastião, o seu... agora ela escapou. Mas o moto contínuo do Sebastião é bom.
Só que é o seguinte, eu entendo tudo com momento e energia. Tá bom? E, obviamente, tem um truque ali, né? Mas se eu levar em conta a energia e tal, eu entendo porque que a bolinha está daquele jeito. Aqui tem outro, né? Que todo mundo fez ensino aqui. Sabe que aqui é um plano que a bolinha desce. Você está atrapalhando. Mas você pode atrapalhar, vai. Ó, outro exemplo de partícula é que a partícula, ela está bem... Vamos ver se eu consigo. Todo mundo já viu esse negócio lá no ensino, né? É que eu esperava ter umas crianças aqui que iam me ajudar. Partícula. Parece que o plano está inclinado, mas vocês aprenderam na mecânica que o centro de massa, não está. Está vindo. Eu entendo tudo. Trajetória, se eu sei momento e energia, eu sei tudo. Se tiver mais do que uma partícula... Né? Isso aqui é um pêndulo, né? Vocês conhecem esse pêndulo aqui? Que são várias partículas. Solto uma, vai uma, né? Todo mundo conhece? Espera aí, você quer filmar? Então vai aqui, vai. Vamos parar de novo, vamos fazer. Solto uma, vai uma. Solto duas, vai duas. Solto três, vão. Levanta a mão quem acha que é duas. Uma. Bom, vou soltar três. Vão três. E se eu soltar quatro? Hã? Alguém sabe provar para mim isso em 2 minutos? Você sabe provar? Que sempre vai sair o mesmo número de partículas? Eu sei que tem que ser energia e momento. Perguntei se você sabe provar em 2 linhas. Tem que ser 2. Bom, então se você está certo, é conservação de energia e momento, porque a partícula não interessa se é uma, várias, energia e momento. Certo? Bom, eu não vou fazer muita coisa de partícula, porque partícula é o que vocês entendem muito. Mas vamos começar agora para a onda. A onda não é mais a trajetória. Tem alguém aqui que não entende nada de equação? Pode levantar a mão. Tá. Mas então, não olhe a equação, olhe o coração. Muito bem. Quando eu tenho partícula, eu sei lidar com as leis da mecânica e sempre vai envolver aquilo que eu falei para vocês, escrito de maneiras diferentes. Tudo bem? Agora nós vamos para a onda. Quando eu tenho onda, não dá, não é a lei de Newton ali, ou não é expressa daquela maneira, né? Porque às vezes as ondas têm massa que vão subir e descer, vão obedecer essas leis também. Só que eu, em geral, falo de uma equação de onda, né, Tomás? Eu tenho que entender, porque a onda ela tem, por definição, para nós, a onda é algo que oscila no tempo e no espaço. Tá certo? Então ela tem uma periodicidade espacial, sempre, que é o comprimento de onda, e ela tem uma periodicidade temporal, que é a frequência. Tem que guardar bem isso. Porque depois eu vou lembrar o que o comprimento de onda vai ser, e aí eu vou associar com a mecânica quântica, e o que a variação temporal é, e vamos associar com a mecânica quântica, tá bom? Muito bem. Então, a onda, na verdade, ela tem o comprimento de onda, que no espaço, se eu conseguisse congelar uma onda, se propagando ou não, ela teria altos e baixos, e ela pode propagar ou pode ser estacionária, dependendo das condições de contorno, né? Como eu disse, a onda depende muito das condições de contorno. E eu então preciso resolver, eu tenho uma equação que relaciona quanto que ela varia no tempo com quanto ela varia no espaço. Porque afinal, o que determina uma onda? Comprimento de onda e frequência. Frequência é como ela varia no tempo. Comprimento de onda é como ela varia no espaço. Então não é muito estranho imaginar que uma equação que descreve uma onda, que eu não vou aqui deduzir, ela deveria ter variações espaciais e temporais. E a maneira com que isso está relacionado é a velocidade, se for uma onda não estacionária, é a velocidade com que ela propaga. Isso aí tudo, quem não aprendeu ainda vai aprender. Física 2, física... Aprendem tudo, né, Walter? Equação de onda vem para tudo.
Mas você vê que é diferente. O que você tem que entender aqui? Cada hora uma mensagem. Ó, onda eu tenho que me preocupar com algumas coisas. Partícula eu tenho que me preocupar com outras. Se você entendeu isso, daqui a pouco você vai entender como nasce a mecânica quântica, tá bom? Eu vou fazer algumas demonstrações de onda para vocês, tá bom? Eu fiz poucas de partícula, porque partícula, pô, todo mundo joga bola, anda de patinete, joga sinuca, joga boliche, que mais que vocês jogam? Ping-pong. Ping-pong deve ser um exercício de partícula, né? Então vocês têm uma intuição boa disso, não tem? Todo mundo conhece bem as leis de Newton, todo mundo sabe que toda ação tem uma reação, que coisa mais pesada é mais difícil de movimentar, vocês sabem. Mas vamos ver um pouquinho de onda. Onda, eu vou mostrar aqui uma cuba, aliás, tudo aqui é meio doméstico, né? E nós vamos produzir onda numa cuba. Aqui poderia ter muitos tipos de onda, acústica, na água, sonora, acústica sonora, né, já falei, eletromagnética, que eu vou chegar já. Então, a onda ela é assim, ó, são perturbações que propagam, né? Ela tem velocidade, ela tem a distância entre os máximos aí é o comprimento de onda. Posso produzir mais ou menos por unidade de tempo. Frequência maior, comprimento de onda. Frequência maior, comprimento de onda. Eu vou fazer de novo, hein? Vamos lá. Aliás, quando você sobra um tempo lá em casa, que você está com a namorada ou com o namorado, não importa, fala, benzinho, vamos fazer uma cuba de onda. Eu acho que está lá, né? Ó, eu vou diminuir a distância entre os máximos é o comprimento de onda. Aí eu vou aumentar a frequência. O que aconteceu com o comprimento de onda? Diminuiu. E se você ver, ele vai diminuir proporcional. Porque se eu medisse a velocidade dessas frentes, é constante. Ela depende do meio. Só, né? Muito bem. Essas ondas são interessantes. E com partícula, né? Se eu pegar aqui uma bolinha daquela e no moto contínuo do Sebastião, se eu pegar o moto contínuo do Sebastião e botar um obstáculo ali, acabou, matou a partícula, ela não passa, não é? Certo, todo mundo sabe disso, é uma barreira. A onda é um pouquinho diferente. Eu vou botar uma barreira aqui para a onda. Vamos criar as ondas. Não, está todo mundo vendo. Deixa eu botar um obstáculo aqui, meio caminho. Né? Se fosse tudo partícula, mas como é onda, ela contorna os obstáculos. Essa é uma característica importante de onda. Ela sabe contornar o obstáculo. Então eu venho, se eu fosse uma partícula, eu chegaria na sua frente e eu vou te confrontar. Agora, se eu for uma onda, então eu venho, posso te abraçar. Por isso que você tem que dizer às vezes assim, eu quero um carinho ondulatório, quando abraça. Eu quero um carinho partículas. É quando vem e dá uma porrada. Entendeu? Aí você não vai esquecer mais. Muito bem. Ali você vê que a onda está sendo produzida aqui, né? Aqui ela ocupa todo. Aqui ela não tinha por que existir. Né? Se eu bloqueasse tudo, posso fazer isso. Bloquear tudo, vim aqui bloquear. Vou acabando com ela, não vou? Mas quando eu tenho assim uma situação dessa, ela contorna. Isso chama-se difração de ondas. Partícula sofre difração? Não. Se aquilo fosse um monte de partícula jogada, o obstáculo, a partícula bateu no obstáculo, não vai para lugar nenhum. Aqui ela consegue contornar. E ela contorna, né? A gente entende muito bem que são as ondas de Huygens secundárias que vêm, cada uma é uma pequena porção de onda se propagando. Então a difração é uma coisa importante. Mas não é só a difração que é uma coisa importante. Tem outra coisa que é importante. Quer ver? Ó? Eu vou pegar essa onda e vou
jogar ali. Você está vendo que eu botei duas fendas e uma onda. Uma parte vai passar de uma, vai formar uma onda. Uma parte vai passar da outra, vai formar outra onda. E o que é interessante é que elas vão se somar ali. Tem lugar que você vê a água fica mais escura, tem lugar que ela fica mais clara. Como nós estamos projetando, aonde ela criou morrinho, fica mais clara. Que ela vai como se fosse uma lentezinha focando no fundo. Por isso que você vê aquele brilho. E aonde você não vê. Então, eu peguei uma parte da onda, passei por duas, dividi ela em duas. Ela foi, mas ela produz um padrão bonito, que chama interferência. Tem interferência com a partícula? Se o Sebastião insistir em botar duas partículas no moto contínuo, você acha que elas vão interferir, dar uma particulona? Não. Não acontece isso. Não no mundo que nós estamos acostumados. Muito bem. E as ondas são tão importantes que a gente usa elas para uma série de coisas, mas interferência e difração é fundamental. Tá certo? Às vezes, eu agora vou ter que escolher uma onda e uma partícula. Qual é a partícula que você acha que a vida depende? Como que acontece a sua química? Você é um indivíduo nuclear? Você acha que é? Você acha que seus núcleos estão mudando toda hora? Sempre tem um decaimento e tal. Mas você é um indivíduo eletrônico. Todas as moléculas é devido ao compartilhamento eletrônico, às reações químicas, o metabolismo, a produção de ATP. Tem físico biomolecular aí? Produção de ATP nas mitocôndrias. Está vendo? É quântico. Então, o elétron é uma partícula que realmente, na nossa natureza mais próxima, né, ele é a partícula escolha. Então, eu vou trabalhar com o elétron, tá bom? E eu tenho que escolher uma onda. Agora, o elétron, ele foi uma partícula, foi descoberta, nós não vamos aqui discutir a descoberta do elétron, tudo isso, mas ele foi descoberto, ele foi investigado, e o pessoal viu que ele está lá dentro do átomo, e tudo bem. Mas se eu pegar o elétron e fazer uma trajetória, ele é uma partícula. Não é? Tubo de televisão é um canhãozinho de elétron, vai bater lá. Eu consigo fazer a mecânica com ele da trajetória e tudo isso. Aí também, esse negócio dos raios catódicos, né? Eles descobriram que o elétron era partícula que andava em linha reta, como uma partícula mesmo de energia e momento. Tudo bem? Então, também não vou perder muito tempo com isso. E o pessoal mediu a carga do elétron, mediu a massa, razão, carga, massa. Grande descoberta, né? A gente inventou a eletrônica. A gente não, né? O Thomson, aqueles caras todos. Próximo, por favor. Agora, eu tenho que escolher uma onda. Qual que é a onda que eu vou escolher que vocês acham que são mais importantes? A onda eletromagnética, né? A luz, né? A luz foi um mistério. Não pensa que a luz é uma coisa que a gente sabe bem desde quando olhou para o céu. Não, não, não. A luz ela foi realmente constituída como uma entidade física que a gente entende melhor com Maxwell, né? Quem não aprendeu ainda eletromagnetismo vai aprender. Ela tem tudo a ver com eletricidade, magnetismo, e o pessoal foi juntando tudo que foi descobrindo no laboratório, lei de Faraday, lei de Gauss, lei disso, daquilo. Aí o Maxwell chegou um bom dia, sentou, tomou um café no Starbucks, pegou um guardanapo e começou a fazer a conta e falou, peraí, com eletricidade, com as leis da eletricidade e do magnetismo, eu posso produzir uma equação de onda. Quem é essa onda? Aí ele foi procurar, quem é essa onda? Aí ele falou, deixa eu ver que velocidade essa onda que eu construí tem. Descobriu que tinha a velocidade da luz, isso eles sabiam que tinha e que era finita. Então, e a luz, né, pô, dá uma olhada, ela vai do nada ao tudo, tudo é luz. Você é feito de luz, porque é a luz que vem do sol que consegue transferir energia para os elétrons lá da clorofila, fazer aquele negócio todo.
criar carbono, e você é uma montanha de carbono, né? Então tá bom, todo mundo concorda. Então, como que a luz interage com o elétron? Aqui eu tenho também meu elétron, e tenho minha onda, e aqui é luz, como se fosse luz, e eu vou... Você sabe, se eu botar a luz muito rápida, muita frequência, eu vou começar a variar a frequência aqui, você vai ver que dependendo da frequência que eu chego, a bolinha vai começar a chacoalhar. Chacoalha ou não chacoalha? Porque a luz é feita de campo elétrico magnético. Encontra a matéria, que é um monte de elétrons, que é a partícula do dia, a onda do dia, aí o campo elétrico vai lá, chacoalha o elétron, dá energia, aí a partícula, olha lá, não sei se você consegue ver, você está vendo que sai umas ondinhas, eu estou vendo aqui, mas o Cláudio não consegue ver. Está vendo ali que sai umas ondinhas para todo lado da... Está vendo? De vez em quando sai umas ondinhas para todo lado ali, está vendo? Olha lá. Tá bom, muito obrigado. Essa onda que sai é a luz que você vê. Então eu jogo luz em você, chacoalho seus elétrons, ele vem. A gente entende tudo isso. Tudo isso são coisas que a gente entende bem. Olhando a luz como onda, olhando a matéria como tendo a partícula. E claro que ali, isso aqui é um elétron preso, todo mundo enxerga, né? Que é um elétron preso em alguma molécula, alguma coisa. Muito bem. Então, você está vendo, nós estamos aprendendo um monte de coisa de onda. Mas tem outras ondas que são interessantes. Eu vou mostrar uma na corda. Vou mostrar a minha corda aqui, depois nós vamos mostrar... Sebastião, nós temos aquela corda, né? Isso aqui é um dispositivo sofisticadíssimo. Você consegue mostrar ali? Não, né? Olha lá. E aí tá bom. Deixa eu controlar a minha... Eu tenho um poder sobre ondas. Não, tem que apagar a luz um pouco agora, aí ele vai ver. Ó, isso é uma onda numa corda, é uma corda que a gente cita especialmente. Depois eu vou explicar para vocês por que eu trouxe essa, porque nós vamos mudar de uma onda para outra. Mas veja, olha lá, ela tem aquela configuração, aí eu falo assim, mude, mude, mude. Ela quer, mas volta. Volta porque, como eu falei para vocês, a condição de contorno impõe que a onda tenha que cair direitinho lá na geometria e ter aquilo. Eu posso mudar as condições de energia. Vamos dar mais energia para a onda. Então, se eu der mais energia para a onda, pode ser que eu faça ela mudar. Mude. Opa, aqui não. Eu tenho que mudar aqui. Opa, desliguei. Ah, mudou. Não mudou? Olha lá. Aí eu vou... Agora eu quero que você mude, benzinha. Muda. Pum. Às vezes a gente tem que ajudar a estabilizar ela. Aí forma essa. Isso. E aí vai, né? Você vê que a onda, ela não é qualquer coisa ali dentro. É algumas coisas. Às vezes ela fica no meio, mas ela é algumas coisas. Também tem uma outra onda na corda. Aqui são ondas estacionárias porque é uma coisa que vai ser relevante para a gente, tá certo? E eu não sei o que ele vai fazer ali, mas essa onda aí é interessante. Mas... Não, mas tá bom, senão... Vocês estão cansados já? Não? Tá bom. Então agora vamos pegar a luz, que eu falei que é a onda do dia. A grande... Por que o pessoal achou que a luz era onda? Porque eles faziam isso aqui, essa brincadeira, né? Os caras estavam lá na piscininha, tomando banho na banheira, e fazia via onda propagando, via difração, via interferência, e aí pegava a luz, nós vamos pegar um laser, mas pode fazer com outras coisas, e aqui nós estamos projetando, é como se eu chegasse aqui na minha cuba de onda
e botasse uma tela aqui capaz de ver onde estão os máximos e mínimos. E quando eu pego isso aqui, o que nós estamos fazendo é passar por uma fenda, ela está sofrendo a difração. Não sei se vocês estão vendo lá, ele está aí. Então aqui, ó, é um laser, está passando por uma fenda como se fosse, está sofrendo difração. Tá certo? E o pessoal falou, pô, é claro, tá vendo? Tudo que a onda tem, a luz tem. Então a luz é onda. Tá certo? Tem outra coisa interessante na luz. Então isso aqui é uma difração. Agora você pode fazer difração em um... Esse aqui é importante, porque isso aqui é a difração num orifício, tá certo? Por isso quando você fecha assim, ó, você vê melhor, porque você pega só o máximo, você arranca. Então quem tem problema visual, às vezes olha por um buraquinho, aquilo ajuda a... Mas às vezes você olha no sol, você vê que sai raio para todo lado, parece que os raios estão andando para o lado, que é a difração. Muito bem. Então, a luz sofre difração e sofre interferência. Se eu ligar isso aqui e fizer lá, ó, aqui é outro laser, isso aqui já é o interferômetro do Daniel, e aqui sofre interferência. Eu dividi a luz como se fosse as duas fendas da minha cuba, e a luz vem vindo, aí forma máximos e mínimos, máximos e mínimos. Tá certo? Então, veja, tá tudo certo, né? O elétron é uma partícula, eu vi lá, a luz é uma onda, e eu posso ir para casa. Não. O que aconteceu? Aconteceu que o pessoal começou a olhar luz um pouco mais de perto. E o que eles foram olhar? A primeira coisa que eles foram olhar é corpos aquecidos. Que é a tal da radiação de corpo negro, que na verdade na física a gente vai aprender como algo que é uma cavidade, eu aqueço e a luz que está saindo de um buraquinho, mas é um corpo aquecido. Então, nós vamos olhar alguns corpos aquecidos agora. A temperatura de vocês qual que é? Tomás esfriou um pouco, ele está saindo. Mas, em geral, a temperatura de vocês é 37 graus, né? Tá, você vê que o seu corpo aquecido está emitindo uma radiação. E essa radiação é uma luz, né? Num comprimento de onda, bastante... Calor e onda não tem nada a ver. Só que um corpo aquecido emite ondas eletromagnéticas, que é a chamada radiação do corpo negro. Tá bom? Muito bem. A radiação de corpo negro é fantástica. Ô, Didi, vai atrás da bandeira... vamos pegar a bandeira de São Carlos. Quer ver? Vamos pegar o Didi atrás da bandeira. O Didi ele pensa que ele vai se esconder. Não é no banheiro. Aqui na bandeira de São Carlos. Ele não sabe qual é de São Carlos. Você vê que... Não é para acender a luz, não. Ixi, tá coisando, é? Já tá bom. Estou vendo o Didi. Fantasmagórico. Isso. O fantasmagórico Didi está atrás da bandeira. O Didi, põe os braços para baixo, bem. Está querendo ver sua cabeça. Não, mas fica atrás da bandeira. Ô, cara, rapaz. Olha ele lá, o Didi fantasma. Você vê que a radiação que o Didi está emitindo passa até pela bandeira. Não é? Muito bem. Então, eles foram olhar, né? E ali, dependendo, tem um espectro, tem várias cores envolvidas no que você está emitindo. Tá certo? Embora você está numa temperatura, e a gente mostrou uma cor assim, mas ela é um espectro. Então ela é radiação que tem vários comprimentos de onda, várias frequências, continuamente indo de uma para outra. E aí o pessoal falou, bom, nós sabemos tudo de radiação, sabemos tudo do corpo aquecido, vamos determinar como é essa curva, né, Walter? E aí que começou a encrenca. E quando eles foram tentar explicar o que estava acontecendo, ninguém conseguia. Ou está alguma coisa errada com a luz, ou está alguma coisa errada com a matéria. Tá certo? Bom, vamos mudar
a matéria. Faz a matéria de madeira. Quando você põe no fogo, vira um corpo que emite, né? O carvão incandescente. Mesma coisa. Ah, vamos botar ferro. Ferro na radiação. Mesmo espectro. Ah, vamos botar água. Mesma coisa. Vamos botar pele humana. Mesma coisa. Independe da matéria, não é matéria. É radiação. Alguma coisa está na radiação. Aí o pessoal começou a pensar o que é isso. Tá certo? O que tem aqui? E aí um cara chamado Planck começou a olhar isso aí. Ali é um monte de tentativa que não deu certo, então nós não vamos falar. Mas foram importantes. Porque o Planck, ele falou assim, e se eu imaginar a matéria como corpúsculo? Claro, tem toda uma história por trás disso. Ele primeiro fez uma termodinâmica, eu estou aqui fazendo um teatro, né? Então, o resultado da peça é que ele falou assim, se eu imaginar que a luz, ao invés de ser essa onda que todo mundo está falando, é composta de partículas, eu explico. Esse é o resultado do Planck. Tá certo? E ele viu que era consistente ele imaginar que a radiação, a onda mais preciosa nossa, que é a luz, que vinha dos corpos, poderia ser explicada como sendo constituída de pacotes de energia e momento. A partícula, não falei para vocês? Se tem energia e momento, partícula. Deram o nome de fóton. Mas é partícula. Não é? E aí, o Einstein... Ó, aqui, quem não quer... Eu não queria falar muito de fórmula, mas no último momento eu botei algumas aí. Mas eu tenho na internet cursos completos e o Walter tem aulas. Você tem aula também gravada, né, Walter? Mas eu tenho um curso de física moderna inteiro. Pode lá buscar, tem deduções e tudo isso, né? Eu falei. Aí o Planck falou assim, nós não podemos mais imaginar a luz só como uma onda eletromagnética, como é o tradicional. Eu tenho que imaginar ela como feita de pacotes de energia e momento. Está ali a energia, está ali o momento. Preste atenção. A energia é H, é uma constante, que acabou sendo a constante de Planck, claro. De quem mais seria, né? É o Planck. Alô? A constante vezes a velocidade da luz dividido por lambda. Velocidade da luz dividido por lambda é a frequência. Então, a frequência da luz tem a ver com a energia do fóton. Entenderam? E o momento? O momento, que pode ser determinado também, ele é a constante vezes a frequência dividido, que por acaso é a constante de Planck dividido pelo comprimento de onda. Então, para o fóton, o comprimento de onda é como está determinando que é a variação espacial da onda, uma onda comum, está relacionado com o momento. E a frequência com a energia. Gente, se você falar, mas por que é assim? Eu não sei. Não sei. Não sei quem sabe, talvez Deus, eu não sei. A natureza é assim. Os físicos, eles explicam observações. E eles tentam criar regras, que são as leis, que valem sempre. Esse é o nosso papel. Tá certo? Então a gente vai reconstituindo as coisas. Agora, quem determinou que ia ser assim? Não sei. Não me pergunte. Todo físico diz que quando morrer vai fazer uma pergunta para Deus, não é? Cada um diz, eu vou fazer a pergunta para Deus porque é assim. Por que aqui tem foto? Por que a constante tal vale tanto? Coitado do Deus, está errado. Com tanto problema, vai ter que explicar para os caras. Bom, a radiação do corpo negro pegou e trouxe para a gente a partícula na radiação eletromagnética. Aí veio o Einstein. Se isso é verdade, deixa eu entender algumas coisas. E na época, eles sabiam que quando luz bate no metal, sai elétron.
é o chamado efeito fotoelétrico. Certo? Aliás, Einstein ficou muito famoso pelo efeito fotoelétrico, né? Mais do que pela relatividade, no início. Ninguém sabia relatividade mesmo. O efeito fotoelétrico estava lá, o Planck falando em fóton. Então, o que é o efeito fotoelétrico? Sebastião, você é a melhor mão eletrizante. Vocês vão fazer um experimento do efeito fotoelétrico. Porque o que o efeito fotoelétrico significa? Significa que quando a luz bate, eles vão demonstrar que a onda não faz sentido. Na verdade, tem até formas de explicar que faz, mas normalmente, para entender todos os resultados, é como se quando vier uma certa quantidade de luz, veio uma quantidade de fóton. E cada fóton pode remover um elétron. Entendeu? Esse experimento demora para fazer. Você tem que medir frequência por frequência, mudar número, intensidade para mudar o número de fótons. Outra coisa. Eles não conseguiram explicar o efeito fotoelétrico com a minha cuba, dizendo que o campo elétrico da radiação, que já era conhecido, era quem estava removendo o elétron. Eles aumentavam a intensidade, que para um modelo de onda eletromagnética significa aumentar o campo elétrico da radiação, aquilo não adiantava. Só eles viam que nunca havia retardo, nunca havia elétron mais rápido saindo, sempre saía mais elétrons, dependendo se ele aumentava a intensidade de luz. Nós vamos fazer um experimento aqui, que nós vamos reproduzir o efeito fotoelétrico aqui, mas com um eletrômetro. Nós vamos fazer o seguinte. Você tem que pegar... Tá vendo ali, tem duas plaquinhas, o Sebastião está pondo um bastão que ele ficou esfregando. Aí ele botou lá em cima, transferiu carga, aquilo vai para as duas plaquinhas, né? A gente aprende isso em eletricidade. E as duas plaquinhas se separam. Ô Sebastião, o que está acontecendo? Calma que o Sebastião é bom em eletrizar, gente. As plaquinhas estão de perna aberta, estão eletrizadas. Aí o Sebastião vai pegar agora uma luz, que diz que luz tira, aí ele bota a luz lá em cima e fica falando, vai sair daí, vai... tá ali. Vocês estão vendo ali as duas perninhas? Ali, ixi, agora Sebastião exagerou. Tá vendo? Tá eletrizado. Tem carga que vai daqui, tá lá em cima no... Aí ele vai botar uma luz em cima e... quer diminuir, mas não diminui, porque se eu botar uma luz e começar a diminuir, eu estou tirando elétrons. É isso que nós vamos demonstrar. Né? Então, a luz que ele colocou é uma frequência muito baixa. O elétron está preso lá, aquela energia de cada fóton não é suficiente. Vamos colocar a ultravioleta? Se você colocar a ultravioleta, presta atenção, hein? Tirou todos os elétrons. Esse é o efeito fotoelétrico demonstrado num eletrômetro, tá bom? De folha. Estava lá a carga, de novo. Pessoal, esse é o efeito fotoelétrico. Aliás, se você tiver um desse em casa, você pode mudar a lâmpada da lanterna e ver quanto tempo demora. Você pode montar a mesma curva do efeito que a gente faz no laboratório, que demora 2 dias e o professor não acredita que você mediu. E você pode determinar a constante de Planck disso. Tá certo? Faz isso, chama a namorada de novo, fala, bom, outro dia nós construímos uma cuba, hoje nós vamos construir um eletrômetro. E aí, compra um LEDzinho disso, um LED vermelho, um LED amarelo, um LED azul, um LED verde e um LED ultravioleta. Aí você vai medindo quanto tempo demora. Mas não faz dentro do banheiro porque a umidade complica. Faz num lugar seco, você vai conseguir medir, através do tempo de descarga, quantos elétrons estão saindo, desde que você sempre consegue eletrizar para ficar na mesma posição. Muito bem. O efeito fotoelétrico provou que, de fato, a luz é feita de partículas. Estou perdendo a audiência? Ele tem aula? É verdade, vai assistir aula. Aqui é recreio. O que acontece agora? Vocês são físicos, né, engenheiros. Você vai falar, mas peraí.
Se a luz é realmente composta de fótons, partículas, e você demonstrou uma interferência e uma difração, então não estou entendendo mais nada. Tá? Não é? Mas então, espera um pouquinho. Não é aquele campo elétrico que oscila, que vai interagindo com a outra parte dele, que dá interferência? Ou ele oscilando gera outra ondinha que dá difração? Não é isso? Mas se é fóton, uma partícula, então quem que é essa amplitude da onda eletromagnética? Naquela época o pessoal não fez essa pergunta, mas depois fizeram. Aí falaram assim, bom, então vamos pegar, fazer o experimento, jogando um fóton de cada vez. Tum, tum, tum. Um fóton, ou ele vai passar por uma ou para outra. Não é isso? Mas se eu for jogando fóton, joga um fóton, ele passa por uma. Joga outro fóton, ele passa pela outra. Joga outro fóton, ele passa aqui. E aí, se você vai jogando fóton por fóton, aquilo que a gente viu, que é o padrão de difração, aparece. Quando eu experimento com muitos fótons, eu remonto o padrão de difração que eu mostrei para vocês. Só que uma hora ele vai bater lá, uma hora ele vai bater lá, uma hora ele vai bater aqui. Mas se eu deixar bater, 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 ele vai reconstituir o padrão de difração que a gente mostrou. Então, é óbvio que a característica de onda da luz, ele me representa... Agora presta atenção. Eu estou jogando... Isso é a parte importante. Eu joguei a luz, fóton a fóton, num buraquinho, ele foi reconstituindo, uma hora estava ali, uma hora estava ali, uma hora estava ali, e foi reconstituindo. E ele reconstitui aquilo que eu calculo somando os campos da onda. Mas aquilo que está ali foi a maior probabilidade ou menor da onde o fóton ia chegar. Então, aquela amplitude do campo da radiação eletromagnética nada mais é do que a probabilidade onde está chegando os fótons. Mas a radiação é feita de partícula. Mas só que tem a onda, a amplitude dela, mesmo na radiação, quando eu olho ela como fótons, representa probabilidade. E é incrível que a intensidade é a amplitude do campo ao quadrado. Certo? Então, a luz é o quê? É onda e partícula. Ela é feita de fótons, mas quando eu faço todos esses experimentos, eu vejo que a probabilidade revela a característica de onda da radiação eletromagnética. Estou claro? Pessoal, eu estou falando numa linguagem que é tranquila, tá certo? Claro que você pode fazer isso aqui tão profundamente quanto você quiser. Mas a onda eletromagnética da luz, não quer dizer que não tenha campo elétrico, campo magnético, mas aquela que origina da luz, que sobrevive propagando no espaço indefinidamente e que, passando por um orifício, vai produzir difração, que é um fenômeno de onda. O que eu estou medindo ali, se eu fizer isso fóton a fóton, é a probabilidade de onde tinha fóton. No máximo, é a maior probabilidade. No mínimo, probabilidade zero. E aí vai. Entenderam? Então tem que guardar isso aí. O campo, da amplitude do campo da onda eletromagnética, na verdade, está representando algo que ao quadrado me dá a intensidade em cada ponto, que é a probabilidade de ter fóton. Bom, muito bem. Agora vem o pesadelo. O pesadelo é o seguinte. E o elétron? Ele é partícula. Só o fóton tem essa prioridade de ser partícula e ter a interpretação e ter necessidade de ter onda, ter essa dualidade para eu explicar esses fenômenos? Aí o pessoal falou, não, vamos fazer experiência com o elétron. Não pode ser que a natureza foi assim tão cruel com o elétron.
Aí, ô Sebastião, vamos ligar aqui Nós vamos fazer um experimento. Aqui tem um tubo que é um canhão de elétrons. Aqui não tem laser, não tem nada. Mostra para eles, porque às vezes não acredita, Sebastião. Peraí. Ó, não tem laser nenhum dentro. Vai ter um canhão de elétrons que vai ser produzido, né? E vai passar por um buraquinho. Exatamente como o Sebastião fez aqui, né? Aqui, Sebastião fez, olha lá o que vocês viram. Tá vendo lá, ó? É o padrão de difração no orifício. Luz, fótons. E eu já dei uma interpretação para vocês, o que é cada máximo e assim, porque eu consigo calcular, imaginando o campo oscilatório da radiação, isso aí. Agora, isso aqui é o experimento que nós vamos fazer, só que a gente não vai fazer com duas fendas, mas foi feito. Nós vamos fazer aqui, e agora o Sebastião vai pegar... De frente, então. Nossa, celular é o diabo, né? Ó, isso aqui é como se fosse uma tela de televisão, canhão de elétrons passando por um orifício. Acho que é minha mulher, né? Está lá nos Estados Unidos, coitada, fazendo compra. Não, está lá, eu vim, ela ficou. Pessoal, estão vendo aqueles anéis ali, como a gente vê aqui no laser? Estão ou não estão? Tem que falar sim, mais convincente. Muito bem. Aqui, ó, você vê, aqui ele está batendo ali ó. Esse segundo aqui, ó, que está batendo na borda ali, tá vendo aqui? Ele é exatamente o que você está vendo com os elétrons. Mas então, peraí. O experimento de difração, e aí o Sebastião está brincando com a voltagem, pondo mais velocidade, menos, e está vendo que a difração muda como se fosse mudar o comprimento de onda do laser, mudando a difração. Então, quando o pessoal viu isso, ele falou, peraí, o elétron também é onda. A natureza não foi tão injusta com ele. Porque ele está sofrendo difração. Mas aí ele já tinha uma interpretação lá atrás. O que são aqueles máximos onde está o elétron? Se você medir, se eu botar um detetor aqui, eu vou medir um elétron. Só que aonde está mais intenso, eu vou medir mais elétrons. A probabilidade é maior. Tá certo? Só que na luz, eu tinha o campo elétrico que obedecia a equação de onda e que me permitia falar dele. Falar, não, o campo aqui ao quadrado é a minha intensidade, é a minha solução da equação de onda, que ao quadrado me dá a probabilidade de encontrar o fóton. E para o elétron? Que onda eu vou criar? Não dá para falar da mesma onda, mas é uma onda. Olha lá, aumenta um pouco aí, dá uma difração boa. Apaga a luz. Olha lá, tá vendo? Olha que coisa linda. Muitos de vocês não tinham visto uma difração de elétron, né? O Daniel foi embora, ele já falou que já viu. É a única lanterna laser. Bom, pessoal, aí começou a encrenca. Porque o elétron está sofrendo fenômenos. Aí fizeram experimento de dupla fenda com os elétrons. Bom, ele é onda também. Só que a grande pergunta é, que onda é essa? Porque da eletromagnética parece que eu já fiz uma conciliação. É uma onda, não é? E tem a composição de pacotes de energia lá dentro, que são os fótons, o momento e energia. E o elétron? Tá aí. Aí o de Broglie falou, peraí, gente, eu tenho a relação entre momento e comprimento de onda, energia e frequência, o fóton. Se nós estamos falando em algo que é mais universal, isso deve valer para a partícula. Só que, quando você vai montar uma... Então, ele propôs que, associado a uma partícula de massa, isso aqui é quando tem uma certa temperatura, mas não importa, pode ter a temperatura aqui, pode ser a energia, né? Na verdade, ele propôs que, quando tem um momento, isso aqui acaba dando um momento, é um momento térmico, mas H sobre o momento é o comprimento de onda que está associado. E aí vai lá, faz o experimento, está certinho. Porque ele está pondo uma voltagem, ele sabe quanto está dando de velocidade para os elétrons, sabe como está a difração, tudo bate. Então, o de Broglie falou,
A onda que você tem que procurar é uma onda cujo comprimento de onda é esse e vai depender do momento. Próximo, Sebastião. Aí vem o Schrödinger e falou, bom, eu tenho que criar uma equação de onda. Maxwell criou para o outro. Deixa eu criar agora. Mas eles só tinham isso, só tinham energia, que a energia estava associada com frequência, e frequência é variação temporal, tá bom? Aí com um pouco de exercício todo, que vocês vão ter que fazer no curso, o Schrödinger chegou a uma equação e propôs uma função de onda. Só que no campo eletromagnético, nós sabemos, é o campo elétrico. E aqui? Não importa, é uma onda, eu detectei, está ali a onda, é uma onda de matéria. Só que é uma onda de matéria cujo comprimento de onda, isso aqui é uma equação que você pode resolver, né? Vai ter uma amplitude, vai ter uma oscilação no tempo. E aí, ó, oscilação no tempo da onda de matéria está associada com frequência, né? Oscilação no tempo. E, segundo Planck, frequência está associado com a energia. A oscilação da onda de matéria, mais rápida ou menos rápida no tempo, é a energia da partícula. E o comprimento de onda, a oscilação mais rápida ou mais lenta no espaço, está associado com o momento. Agora vem o pulo do gato. E o que significa aquilo lá? Ah, é o mesmo do campo elétrico. Essa amplitude que eles acham da função de onda na mecânica quântica, para partículas, é a probabilidade distribuída no espaço. Da mesma maneira que o campo elétrico, lá ao quadrado, era a probabilidade dos fótons distribuídos no espaço. Entenderam? Aqui para o elétron, que é a nossa partícula do dia, mas vale para qualquer partícula, a função de onda que eu obtenho, a amplitude ao quadrado, é a probabilidade da distribuição espacial, que nem é a interferência. Então, para explicar, porque aí agora eu sei, bom, e se eu usar isso nas coisas que eu quero explicar? O átomo, não é isso? E todo o resto que está ao nosso redor, tudo dá certo. Porque a coisa mais interessante são os orbitais. Todo mundo já viu isso aqui, né? Odiava a química, né? Não sei por que físico odeia a química. Será que os químicos odeiam a física? Todo mundo chacoalhou a cabeça. Não odeio, não. Porque o que você está vendo aqui, nos orbitais do átomo, qual que é o potencial que segura o elétron no átomo? É a carga, não é? O potencial de Coulomb. É um potencial que vai com 1 sobre R. Diverge lá. Esse é um potencial. Isso cria condições de contorno. Como a onda, só que é uma condição de contorno um pouco mais complicada. E as ondas que cabem ali do elétron estão distribuídas no espaço em probabilidade, só que a amplitude é o quadrado da função de onda que eles encontram. E está lá. Esses orbitais estão lá, com essas orientações que estão lá. Então pronto, aí nasce a mecânica quântica. Só que agora eu tenho que esquecer um pouco. Partícula e ondas estão separados, combinar. Tá certo? Tudo, eu peguei as duas coisas mais importantes do universo, a luz e as partículas. As duas têm o mesmo comportamento. Tá bom? Inclusive dá para a gente sair da equação de Schrödinger e chegar na equação de onda da luz. É a mesma coisa. O que é a quântica? Isso é a natureza. Por quê? É a natureza. Tenha fé na natureza e determine as leis básicas que ela é capaz. Porque eu sabendo isso, quando eu aprendi esse conceito, é uma coisa tão simples, né? Tudo então eu tenho que lidar como sendo partícula, que tem momento e energia, e onda, que tem frequência e comprimento de onda. Não posso separar. Nem aquilo que eu achava que onda era só onda. Não é. Ela é partícula também. E nem aquilo que eu achava que era só partícula é. Ele é onda também. E eu tenho que combinar os dois conceitos. É por isso que o pessoal fala da dualidade. E eu tenho que entender agora que é o seguinte, para resolver os problemas da mecânica quântica, eu tenho que usar os dois conceitos.
É por isso que a gente insiste em mostrar para vocês no curso como vai obter a equação, né? Porque o Schrödinger seguiu uma lógica ali. Ele usou leis de conservação, etc. Chegou nessa equação que a gente usa e resolve uma boa parte. Não é completa, porque a natureza tem mais elementos. Tem que ter spin, tem que ter tudo aquilo que vocês vão aprender. Lembra? A flechinha do elétron, e partículas maiores, e partículas menores. Tudo isso tem que estar envolvido aí o conceito, mas o conceito é o mesmo. Então, a base da mecânica quântica é o seguinte: tudo eu tenho que lidar como partícula. E eu tenho que determinar essa onda, que é uma onda que vai me determinar a probabilidade da ocupação espacial dessas coisas. Está claro isso? Então, não tem mistério. Tem que ter conta, porque nós vamos ter que aprender a resolver a equação. E aí o Walter vai para achar o chicote. Porque você tem que aprender a determinar essa onda, porque o físico tem que agora aprender a visualizar qual é o espaço permitido dentro do conceito de partícula-onda para ocupar determinada situação física. Aí a gente resolve o átomo, a estrutura da proteína, tudo, a gente explica tudo. Por que só tem algumas estruturas cristalinas? É porque a orientação da onde o elétron pode estar, quando está próximo de um outro átomo, tudo isso, não é qualquer. Então tem as redes de Bravais. Quem vai aprender sólido vai aprender estruturas. Tem um número finito de estruturas que tudo tá, é alguma daquela estrutura. Cúbica de corpo centrado, hexagonal, é isso que vai ser. Tudo determinado por esse conceito fundamental que é onda-partícula. Tá certo? Bom, uma vez que a gente aprendeu isso, esse é o que você tem que levar, essa é a mensagem para casa. Tá? A natureza nos disse que eu tenho que levar em conta os dois conceitos para poder entender como ela funciona. Como eu determino as leis básicas. E olha, todo mundo está convencido que essa é o maior feito, o maior entendimento da mente humana. É entender isso. Tá certo? Tem gente que eu sei que fala, não precisa nada desse conceito para explicar a natureza. Bullshit. Nós, para explicar, às vezes eles conseguem explicar o cantinho do quarto. Aquele cantinho escuro. Ele fala, para explicar aquele cantinho não precisa desse conceito. Mas o resto precisa. Isso é uma coincidência. A mecânica quântica é aquilo que melhor representa. E aí, as coisas que acontecem devido a essa probabilidade que é introduzida quando você está falando de ocupação espacial, Sebastião, alguém mostrou esse... Você mostrou. You showed that today, right, Tino? Aí acontece que, como tem probabilidade, gente, tem várias coisas que podem acontecer ao mesmo tempo. Ela pode ser uma coisa como pode ser outra. E como é a mesma, ela às vezes pode ser um pouco de cada. Agora, quando eu meço, mas quando eu calculo, a ocupação está lá. Se você for lá e tirar um elétron numa molécula, ele não tem aquele alferes que é o orbital P. Ele é um elétron. Certo? Ele é aquilo, a distribuição de probabilidade dele e a existência dele lá dentro, como distribuição de carga e tudo isso, é aquela configuração quando ele está lá dentro. Que é aquela onda confinada naquele tipo de confinamento que é o núcleo atraindo. Entendeu? Mas vai acontecer todo tipo de coisa, porque para entender como que uma partícula ocupa um potencial agora, vamos pegar uma caixa. Uma caixa é uma onda na corda. Não pode ser qualquer coisa. Tá certo? Uma onda na corda não pode ser qualquer coisa. Vou pegar a minha aqui. Aquela ali está muito difícil de eu trabalhar com ela. A onda na corda, vocês estão vendo aqui? Passa mais um, acho que tem um outro que eu... Acontece um monte de coisa. Uma delas que... Então, essa minha onda aqui, ela é boa se tiver uma luz muito forte aqui. Que efeito bonito. Se eu fizer assim. Coisa linda, hein? Olha! Vamos mudar. Mude. Onda, mude. Não, está muito escuro.
Criança não consegue ver. Aqui mudou. Olha que bonito. Se isso fosse a probabilidade da partícula distribuída naquele potencial, cada configuração dessa é o que a gente chama de um estado. Mas é discreto. Ou é isso ou é aquilo. Eu não posso chegar aqui e falar, eu quero que você seja isso. Ah, ela não gosta. Ela muda para um outro que ela pode. Isso é o que a gente faz quando excita um átomo, uma molécula. Ela muda a configuração de carga, que é essa distribuição de probabilidade, de uma coisa para outra. É simples a intuição quântica, não é? Às vezes é difícil calcular. Isso aqui é mais ou menos o estado fundamental. Eu não consegui chegar num mais... Aqui ele teve vontade própria. Ele está mudando seus estados. Ele está mostrando para vocês tudo que ele pode ser. Calma. Calma bem. Ó, eu tento fazer a transição, ele vai cair num daqueles que ele pode ser. Ah, ele está pegando lá de cima, está melhor. Está vendo? Ó, eu vou tentar mudar aqui a frequência. Tentar mudar a frequência. Ele dá uma bobeada e tchum, vai para o outro que ele pode. Vamos. Força bem. Interessante, né? Que aqui, ó, eu não consigo interagir com a... É interessante, porque na mecânica quântica, dependendo de onde você está espacialmente, você não interage com o elétron. Se isso aqui fosse uma caixa, eu jogasse um elétron, tchum, 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 ele ia fazer uma onda. Se eu sentar nos nodos dessa onda, eu não sinto o elétron. Ele não está lá, a probabilidade é pequena, é zero. Se for zero, né? São os nodos da função de onda. Ali ele entrou numa superposição, mas ele se define, quer ver? Ó? Só chegar perto ele já... ele está indo de um para o outro, por conta própria. Perturbado, volte para um estado. Voltou. É assim que acontece na mecânica quântica. Tá certo? Então, se você quer ter um pouco de entendimento das coisas, esse é o conceito. A distribuição espacial, aquela amplitude que nós vamos calcular, tá certo? É claro que tem que ser adaptado isso quando nós estamos falando de spin, quando nós estamos falando de outras coisas, tá bom? Mas, em geral, é isso. Aquela distribuição espacial. Pelo menos quando vocês aprenderem a equação de onda, ela está só me dando aonde eu coloquei como tem que ser. Às vezes ela não tem potencial, é uma partícula que existe livre no universo. Então ela vai ser que nem um fóton, um pacote de onda. Ela vai ser um pacotinho. Concentrado em algum lugar que depende de... Aí tem que aprender um pouquinho do princípio de incerteza para ver o tamanho e tal, e que está se propagando como um fóton. Porque o fóton eu posso ligar uma lanterna lá que vai emitir um fóton e vai demorar para ele chegar aqui, como uma partícula, livre. Porque quando eu coloco ela no potencial, aí são os estados estacionários, eles podem mudar, podem ser perturbados e tudo isso. E é incrível que com isso a gente faz tanta coisa. E a base disso, né, a base às vezes de eu ir lá e conseguir colocar dois desses junto, que interagem e tudo isso, e faço fazer superposição, posso fazer um monte de coisa, ou num mesmo eu posso superpor estados, é a base da tecnologia quântica que está aí. Que agora a gente sabe fazer, ou pelo menos está dizendo, prometendo para o mundo, que a gente sabe fazer em escala. Pessoal, todo mundo que faz quântica, que está envolvido, está gerando conhecimento que é útil para tudo que a gente vai avançar. Mas não fique tão pensando que a quântica só serve para o computador e para a telecomunicação, que não é verdade. A quântica serve para explicar absolutamente tudo relacionado com a vida. O pessoal já está falando no microscópio quântico, que funciona por correlação de fótons vindo de cada lugar. Você vai ser capaz de ver quando uma proteína começa a se preparar para se incorporar numa membrana. Tudo isso com fenômenos quânticos direto. Tá certo? Então, precisa saber os fenômenos quânticos, a intuição, mais ou menos o que eu tentei transmitir para vocês? Precisa. Porque a partir do momento que você começa a olhar as coisas simples, de forma simples, você entende a complicado.
A pior coisa é pegar um volume de matriz, que é o que vai permitir a gente, às vezes, fazer conta com isso tudo, e tentar entender o... Tá certo? Quem entende um pouco esses fundamentos é capaz de... Claro que eu simplifiquei bastante, né? Mas é o fundo da verdade e eu fui lá buscar na história como que os caras pensaram para construir essa mecânica quântica que a gente tem. Muito obrigado. Eu poderia falar a noite inteira, porque eu faço condensados de Bose-Einstein. Nós fazemos um relógio atômico, né, Daniel? Estamos agora aprisionando íons, né? Tem o Cláudio aqui, ó, que faz antimatéria, troca a carga do elétron, troca a carga do próton e quer saber o que acontece com a antimatéria. Tem o professor Tino da Itália, que faz relógios atômicos para medir um monte de coisa, sensores, certo? Temos um outro professor visitante aqui, o Gerhard, que está fazendo métodos de computação quântica. Estão aqui hoje. E por que é importante comemorar esse ano? Exatamente para isso, para poder trazer para as pessoas o que é o conceito básico. Assim elas não ficam pensando que é magia. Talvez a magia é porque é assim, mas a gente conseguiu ver que é assim e conseguiu formular a maneira de lidar com isso. É isso que a física faz. Tá certo? Muito obrigado, pessoal. Quem fizer uma boa pergunta vai ganhar o presente. Levanta a mão, bobo. Alô? Queria saber se aquelas pedrinhas do Enderman ali servem para alguma coisa, ou é só de enfeite. Aquilo foi a gente trouxe 2. Era para mostrar que eu carrego, quando eu jogo luz, ele tira a carga, que é o efeito fotoelétrico do metal. A gente... Oi? É só para tirar a umidade, porque as moléculas de água... deixa eu fazer um experimento para vocês, que é interessante. Para mostrar que... Aqui, ó. Isso aqui é meu radiômetro. Conhece radiômetro? Não? Não, tá aqui, ó. Esse aqui é bom. Esse aqui é um sistema... Vamos desligar a onda, né? Essa onda aqui é boa porque ela vai de um lugar para o outro, né? Aquela ali, ela é... A gente tem que fazer experimento no ensino com vocês com essa onda aqui que produz superposição, fala o diabo. Isso aqui é um eletrômetro. Ele tem uma superfície branca e uma superfície. Porque ele está falando de umidade. A umidade, a molécula de água vai lá, bate e arranca a carga. Tá bom? E a luz, né? Se eu jogar a luz aqui, como ela é feita de partícula, ela vai fazer aquilo rodar. Rode. Tá vendo que está rodando? Ou não? Chega perto. Não adianta. Aí ele vai acelerar, calma. Só que aqui não tem nada a ver de muito. Aqui simplesmente é uma demonstração que a superfície escura absorve a luz. Sebastião, tem uma lâmpada um pouco mais... Não. Precisa ter uma lâmpada que tenha energia suficiente para movimentar. Será que eu chacoalhei o suficiente? O radiômetro, quando bate luz intensa, ele começa a rodar. E isso é simplesmente que... Não, essa aí vai dar. Mas aí você não consegue... Põe aqui. Isso. Isso aqui simplesmente é o efeito de que aqui dentro tem um pouco de molécula, eu esquento a superfície escura, a molécula vai ali mais lenta, quando ela bate, a superfície está quente, ela sai, ação-reação. Isso aqui é um fenômeno totalmente explicado pelo fato que tem que ter um pouquinho de molécula ali dentro. Não é o momento carregado pelo fóton, né? O radiômetro ele funciona aquecendo a superfície e fazendo com que o gás que está em contato com ela
sai com maior velocidade e deixa um recuo, que é a reação. E aí a coisa gira. Certo? Não, tem coisas muito mais precisas, num nível de delicadeza. Aí o momento do fóton absorvido, porque quando um fóton é absorvido, é que nem uma pedrinha absorvida, transfere momento. Tá certo? Não, eu trabalho com resfriamento de átomo. Eu vejo o momento do fóton de outra forma. Um átomo vem correndo, eu vou jogando luz nele, vou dando momento, ele para. Isso é uma prova do momento que a gente via. Mas eu nunca vi um radiômetro sensível. Não, tem que ser um atrito quase inexistente, né, para você. E aí, não precisa nem ter superfície escura. A própria reflexão já é uma transmissão de 2H cortado sobre lá para o fóton, para a superfície. Aí você vai jogando, isso vai rodar, claro. A sua pergunta é assim, é meio pacote só do... Professor, muito obrigado pela apresentação, pela aula. Minha pergunta é só se a gente ia ter um ímã para fazer um experimento com a difração de elétrons, para a gente realmente verificar que é elétron e... Você quer que eu ponha um ímã ali? É para destruir o... Tem um ímã a aí? difração? Rapaz, acredite em nós não somos mentirosos. Mas tem um ímã. Se alguém tiver um ímã, ganha um chocolate. Pô, um negocinho de colar na geladeira. Mas devia ter trazido, né, para mostrar que se eu defletir, eu arranco ele da... Porque ali também tem um probleminha. Tem um furinho pequeno, eu tenho que defletir mais do que a chapinha, senão ele não vai passar, ele vai bater em outro lugar. Mas acontece isso aí. Ou você tem um ímã? Ué, isso aí é físico. Não tem problema. Vamos ver se modificar. Ele falou que acredita. Só que nós vamos chacoalhar o ímã lá dentro. Convencido? Mas ele quer que não passa no... Você só está defletindo, né? Ele queria que destruísse a coisa. Tem que pôr perto lá onde está o orifício. Aí tá, aí já passou. Aí isso. Aí, não, para aí. Pronto. Ali o canhão saiu do buraquinho, aí não tem difração, né? Você vai, tá vendo? Quem constrói relógio atômico tem que ter ímã no bolso. Obrigado. Viu? Bom, gente, são 7h15 para as 8. Eu agradeço vocês terem ficado, tá bom? Tudo que a gente fala tem no nosso instituto, tem na escola de engenharia, tem gente trabalhando com quântica da luz lá. E aqui no instituto tem muitos grupos trabalhando com diferentes aspectos da quântica, né? Ressonância magnética, nós da ótica, pessoal da fotônica, porque fóton, quando a gente lida da luz como fóton, a gente pode somar fótons. Quando eu somo fótons, eu produzo um fóton mais gordo, com dobro de energia, não é isso? Então isso chama geração de segundo harmônico. Se eu tiver alguém que é capaz de promover isso, e aí tem um grupo de fotônica que faz. E nós temos um grupo de biofotônica que usa a luz para a vida. A nível de fóton, a nível de onda. E tem um monte de gente nessa sala aqui. Onde está o fóton? O fóton só está a hora que eu detecto. A hora que eu detecto, eu sei que o fóton está lá. Tá certo? Mas quando eu vejo um ponto que é brilhante, eu vou lá e detecto mais fótons. Tá errado? Então, onde está o fóton? Sim, senhor. Euclides, vou perguntar para o elétron. E eu achei que você fosse dar uma resposta assim, que eu falei, porra, será que o Euclides, que foi nosso aluno, que falou que eu estou errado na frente de todo mundo, vai dar a resposta? Pergunta ao elétron. Mas ele tem razão. Porque para você detectar o que o Euclides quis dizer é, para você detectar a luz, ela tem que interagir com alguma coisa, né? Então, com o nosso olho ou com um detetor que vai gerar um elétron. E ele falou isso porque ele faz essas estruturas que detectam fóton.
Por isso que ele está com essa bola toda. Entendeu? Mas pergunta ao elétron. Ele tem toda a razão. Porque a gente tem que detectar. Né? E tem que ser matéria clara. Matéria escura não interage com luz. O Celso diz que explica tudo. Inclusive a matéria escura, como sendo um estado de superposição que não interage mais com a luz. E, quem sabe nós não vamos ter aqui um tchac da matéria escura. Certo? Nenhuma pergunta mais? Tem uma ali. Ele precisa do microfone. Vocês já jantaram? Não? Pobrezinho. Não, o chocolate, ele teve a coragem de começar, pode passar na minha sala amanhã. Pá. Aí você tem que descobrir, pô. Se eu não conseguir descobrir minha sala, aí não merece chocolate. Boa noite, professor. O Nobel de Física desse ano mostrou pela primeira vez efeitos quânticos a nível macroscópico, né? E também a gente tem estudos, hipóteses que falam que associam mutações de gene com tunelamento quântico também. O que isso fala para a gente sobre a teoria quântica? É algo que a gente tem que rever ou é algo que dá para expandir ainda? Tá. Eu ia falar, eu botei uma foto do tunelamento, eu ia falar um pouquinho. Porque essa característica ondulatória, se a barreira não for infinita, ela consegue passar. É que nem se você, para a luz, se o corpo não for totalmente absorvedor ou opaco, a luz consegue passar. Se você tiver uma barreira pequena, uma partícula que não teria energia para sobrepor, considerando o que nós aprendemos em clássica, conseguiria também passar. Isso está previsto na mecânica quântica sem problema. Agora, os caras que ganharam o Nobel não foi porque demonstraram pela primeira vez os fenômenos quânticos macroscópicos. Tem um monte de fenômeno quântico macroscópico, como, por exemplo, condensação de Bose-Einstein é um, supercondutividade é outro, superfluidez é outro. Tudo isso são fenômenos quânticos macroscópicos. O que eles mostraram foi determinados fenômenos que estão ajudando agora na confecção de dispositivos que serão aplicados de uma forma mais tecnológica do que o avanço apenas do conhecimento. Tá bom? Bom, então, e viva o fóton, e viva quem mais? O elétron. Falou, boa noite.